Olha aí, pessoal, o STF ficou meio sumidinho nessas eleições municipais, não estava aparecendo muito. O Xandão apareceu um pouco quando ele liberou o Twitter, parece que fez as pazes com o Elon Musk. Agora a gente sabe que ele só esperou passar as eleições para tomar essa decisão, mas a imagem do STF, especialmente do Alexandre de Moraes, como um possível problema para o Brasil, né? Possível, vai vendo. Mas essa imagem continua repercutindo no mundo. Sim, isso é um problema grande que chamou a atenção, causou certa celeuma, especialmente nos Estados Unidos, a ponto do próprio New York Times, né? Embora aqui seja a sucursal brasileira tenha feito essa publicação aqui, mas o New York Times, a ponto dele publicar, né, a seguinte questão: será que a atuação do STF no Brasil está salvando a democracia ou está ameaçando a democracia? Pois é, quem diria que um jornal esquerdista como o New York Times falaria isso, e principalmente que essa notícia seria repercutida sem juízo de valores na Carta Capital. Sim, estou olhando isso aqui no site Carta Capital. Que coisa estranha, não é? Vamos dar uma analisada nessa questão, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E eu achei, sim, o timing disso aqui muito curioso, tá? É um negócio assim, bastante... ok, lá para os Estados Unidos, não. Aqui para o Brasil, sim. Essa notícia saiu hoje, né? Foi publicada no New York Times lá dos Estados Unidos mesmo, né? Lá nos Estados Unidos, quero dizer. Hoje, quarta-feira, dia 16 de outubro. E aqui, né, o pessoal da Carta Capital diz que a reportagem fez uma longa análise, olha só, dos movimentos do STF no Brasil desde 2019. Por que eu acho interessante o timing da repercussão disso aqui no Brasil num site esquerdista? Você sabe, tá rolando lá no Congresso Nacional uma série de ações de leis, projetos de lei por enquanto, que visam limitar os poderes do STF. Tem projeto de lei para limitar decisões monocráticas, para dar poder para o Congresso Nacional derrubar decisões do STF, para enrijecer as regras do impeachment, enfim, tem muita coisa importante rolando por lá. E a esquerda como um todo saiu empolvorosa na defesa dos ministros do STF, inclusive a própria mídia de forma geral, né, falando ali que é um absurdo, um ataque do Congresso contra o STF. Já até entraram pedindo inconstitucionalidade de alguns desses projetos de lei lá na Suprema Corte. Então o timing é engraçado, né? Aparecer logo nesse momento algo que é crítico ao Alexandre de Moraes no final das contas, porque, convenhamos, só de se questionar as intenções, né, ou pelo menos, né, os resultados do STF, isso já é uma crítica na prática, porque os caras são intocáveis aqui no Brasil. Essa é a verdade, né? Então, essa reportagem foi assinada aqui pelo Jack Nickas, né, que é chefe da sucursal brasileira do New York Times. E aí, então, essa reportagem diz aqui, né, que a atuação do STF ajudou a salvar a democracia, né? Nós discordamos bastante disso aqui no Brasil, mas é a leitura que foi feita lá fora no passado. Só que aí eles pontuam que a direita brasileira aqui vê que o STF em si é uma ameaça à democracia. A própria Suprema Corte seria ela um problema para a democracia brasileira e as instituições republicanas do Brasil. E aí, o que esse jornalista propõe é que ambos os lados podem estar certos, ou seja, o STF pode ter salvado a democracia lá atrás, no passado, e pode estar matando a democracia hoje também, né? Colocaram até um link aqui para a reportagem em português, inclusive, né? Quem quiser ler depois pode procurar tranquilamente no site, aí no Google, lá, New York Times, com esse texto aí, com essa provocação, né? Esse título aqui mesmo, tá? Em português, e pode ler depois na íntegra isso, né? Então, de acordo com o que está nessa reportagem, o STF expandiu seus próprios poderes, supostamente, né, para defender as instituições brasileiras de ataque aí, lá na época de 2019,
E aí foi instaurado o inquérito das fake news, né? Então eles fizeram aqui entrevistas para pontuar isso aí, e o Dias Toffoli, ministro do STF, falou que se não fosse esse inquérito, a democracia no Brasil teria ruído. Cara, realmente é um fanfarrão, né? Falar um negócio desses aqui. A democracia brasileira já passou por coisa muito pior do que memes de internet. Faça-me o favor, é muito se achar a última bolacha do pacote, né? Enfim, só que o texto realmente critica o STF e o Alexandre de Moraes de forma geral. Sobre o Xandão, o New York Times fala que o STF nomeou ele um xerife da internet brasileira, né? Uma espécie de xerife da internet brasileira, de forma que o ministro fez empresas de tecnologia silenciarem centenas de pessoas nas redes sociais. Sim, foi muita gente pelos motivos mais absurdos que se possa imaginar, e bloqueou o Twitter, né, o X do Elon Musk, por desobedecer à justiça, né? E aí foram atitudes classificadas por esse texto como agressivas e que, por sinal, estão atraindo a atenção do mundo todo com a ajuda do Elon Musk. É claro que tem repercutido essa questão de forma geral aí, né? Um ponto bastante importante, sim, a repercussão das ações do STF no mundo todo. Isso aí tem tido, principalmente, né, isso tem tido uma repercussão negativa, mesmo em círculos de esquerda, porque eles foram longe demais. Essa é a verdade, né? E aqui, né, a reportagem continua dizendo que o Alexandre de Moraes adquiriu novos poderes para ordenar operações policiais contra pessoas que apenas criticaram o STF online, ou seja, não fizeram absolutamente nada demais, apenas criticaram, que é algo que deveria ser permitido dentro da democracia, não? Se a ideia é salvar a democracia, permitir a crítica às instituições não seria importante? Fica a critério de cada um definir isso aí, né? Além disso, também, com seus novos superpoderes, o Xandão forçou veículos de imprensa a remover publicações e mandou a Receita parar de investigar outro ministro do Supremo e sua esposa. Sim, isso aconteceu. É tanta coisa que rola que a gente até esquece. Mas isso aconteceu. E é um absurdo completo, né? Não há esquerdista no mundo, talvez aqui no Brasil sim, mas fora do Brasil, que olhe para isso aqui e não veja que é um absurdo completo, né? Fala, olha, a defesa da democracia, se existiu, ficou lá atrás, porque o que isso aqui tem a ver com defender a democracia? Absolutamente nada, né? E aí o New York Times frisa que a maior parte dos integrantes do STF tem endossado isso aí, né? As decisões do Alexandre de Moraes. O que eles querem dizer com isso? O caminho é esse, que as leis brasileiras determinam isso e a Suprema Corte está apenas fazendo a correta interpretação, ou eles querem dizer que o tribunal inteiro é conivente com os arroubos ditatoriais do Xandão? Cada um interpreta da forma como quiser isso aqui, né? Então, o Barroso aqui concedeu entrevista também para o New York Times para falar dessa situação e tudo mais, só que na prática é uma crítica. Volto a dizer, se você aponta problemas na atuação do STF, isso já é uma crítica. Se você levanta a possibilidade, talvez, quem sabe, isso é uma crítica. Ainda que você não questione as intenções, como aqui não foi questionadas as intenções, se você questiona os resultados, isso é uma crítica, dado o cenário atual, em que não se pode falar absolutamente nada do cara, que ele já bota lá no inquérito das fake news, que tem mais de 2 anos, né? Acho que são 2.000 dias, não é isso? Que o negócio está rolando aí 2 anos, não tem muito mais, são 2.000 dias. Que o inquérito está rolando, não tem prazo para terminar, é só para punir pessoas de forma aleatória, conforme a vontade desse senhor aqui. Então, por mais que os Estados Unidos tenham um governo de esquerda, tem gente de extrema esquerda por lá, a mídia norte-americana tenda à esquerda, como acontece aqui no Brasil e tudo mais, por mais que tudo isso se observe, nem eles são capazes de passar por cima dessa situação, né, e não compreender que se trata de uma ditadura do Supremo, no fim das contas. Isso aqui jamais seria aceitável nos Estados Unidos. Em hipótese alguma, isso poderia acontecer por lá.
E eles olham com esses olhos realmente, né, de que é uma coisa absurda que eles não aceitariam e está acontecendo no Brasil, que supostamente é uma democracia estável, não é mesmo? Que funciona aí há pelo menos 30 anos, né? Tá indo para 40 anos agora, mas a verdade não é bem essa. E o New York Times tem esse posicionamento que foi repercutido, volto a dizer, pela Carta Capital, sem que haja uma crítica contundente a isso. Muito interessante, porque será que a esquerda está começando a abandonar esse barco também? Será que eles próprios estão cansados do Alexandre de Moraes? Será que o tempo que o Twitter ficou fora do ar prejudicou tanto a mídia brasileira que eles se sentiram atingidos nessa história de forma completamente injusta? Eu não descarto essas possibilidades, porque realmente, uma hora a coisa iria acontecer, a casa iria cair para todo mundo. O Alexandre de Moraes é um indivíduo e o STF é uma instituição, ambos agindo em conjunto aí, eles estão basicamente prejudicando todos os brasileiros de uma forma ou de outra, ainda que apenas do ponto de vista institucional, ainda que apenas fazendo do Brasil um país um pouco menos livre. E se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito da atuação do STF no Brasil, eu vou deixar recomendado este vídeo aqui do lado para você continuar assistindo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima.